Apocalipse 13, a partir do 4, nós vemos que a multidão, os povos, estão adorando o dragão, ou seja, estão adorando a Satanás, pelo sinal que ele fez na vida do anticristo. Então o anticristo diz: olha, esse é o meu Deus. Só que o Deus do anticristo será, na verdade, o próprio Satanás. E as pessoas, diante dos sinais daquilo que o demônio fará na vida do anticristo, as pessoas se curvarão, não sabendo que é o demônio, porque será o Deus do anticristo. Ele dirá: esse é o meu Deus, esse é o Deus verdadeiro, é esse o Deus que vocês devem adorar, né? Ele que me enviou aqui. Então lembre-se, eu até citei anteriormente, Satanás é um imitador, então ele imita toda a obra do Pai. Então o Pai enviou o seu Filho Jesus, né? Jesus é o representante de Deus na Terra, do Pai na Terra, não é verdade? E Satanás realmente também coloca o anticristo imitando a Deus, né? E o anticristo ali é o representante desse Deus das fortalezas, desse Deus que ele intitula ser mais poderoso e o único Deus, que na verdade é Satanás, que sempre quis o lugar de Deus. E pelos sinais enganosos, como nós já vimos em cartas passadas escritas por Paulo, sinais de mentira, muitos acabarão sendo enganados por Satanás e o adorarão. E perceba que eles dirão: quem é semelhante a esse? Este verdadeiramente é forte, ninguém pode derrotá-lo. E então, versículo 5, é dada ao anticristo uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E ele tem poder para agir por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, o anticristo ficará à vontade, como um representante de Satanás na terra, literal. Jesus não veio enviado do Pai eterno, era Deus na terra, né? Em carne? Pois é, Satanás imita a mesma coisa e ele vai ali ter o seu representante na terra, que é o anticristo, e ele tem liberdade, Deus permitiu, para que ele, por 42 meses, diz o versículo 5, que são os 3 anos e meio, ele mostrar a sua verdadeira face. Perceba, 7 anos o anticristo governará, ok? Só que nos 3 anos e meio ele mostrará a face, então ele governará realmente como, né, um enviado de Satanás, entende? Ele governará mesmo agora como um instrumento desse, entre aspas, Deus, que ele alega, né, que é mais poderoso, e você vê que ele blasfema de Deus porque ele intitula realmente que o mais capaz, o mais poderoso, na verdade, é Satanás. Lembra que Satanás sempre quis o trono de Deus. Perceba o seguinte, queridos, você vai ver no Apocalipse como nunca, ele sempre está mencionando a questão o quê? Do domínio de Satanás. Por quê? Né? Fala, ai, né? Há pessoas que falam, eu tenho medo, né, do Apocalipse. Não, queridos, você precisa entender essa verdade que até te sara de muita religiosidade que existe nesse mundo. Hoje há muitas pessoas e até religiosos que entregaram o reino para Satanás, né? Eles pregam que Satanás pode tudo, que Satanás faz tudo o que quiser, mas não. Hoje nós estamos no tempo da graça, né? Eu tive um professor no seminário que ele dizia: Satanás é um cãozinho de Deus hoje. Como assim? Ele só vai se Deus permitir. Vai, pode ir. Fica, né? Lembra lá do caso de Jó? Ele ia lá e queria e ficava apelando para querer ter requisições contra Jó e ficava apelando. Lembra que nós vimos aqui mesmo no capítulo que ele é o acusador dos irmãos, ele fica apelando, só que Satanás hoje só faz o que Deus permitir. Ele não faz o que ele quer. Então essa pregação,
hoje do reino de Satanás na terra, isso não é bíblico. Nós estamos hoje no tempo da graça, hoje é tempo de falar de Jesus, do poder salvador, da graça remidora. Hoje você tem acesso a perdão de pecados, libertação da alma, salvação eterna. Hoje você pode realmente ter acesso ao advogado, entrar no reino dos céus, falar com Deus face a face pela sua fé. Hoje é tempo de falar de Jesus. Agora, quem quiser o reino do diabo, então fique para o tempo da grande tribulação, porque lá sim o reino será do diabo. Ele fará literalmente o que ele quiser na pessoa do anticristo por 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio, preste atenção, ele simulará, né, ser alguém do bem, simulará ser alguém comum, que trabalhará pela nação, pelo mundo, etc. e tal. Você não pode esquecer disso, né? Conforme diz a palavra do Senhor. E nós vimos que a besta, né, ela representa a concentração, a personificação do poderio mundial. Vocês viram como começou o Apocalipse 13, né? Ele tem cada atributo de um império do passado, né? Tem leopardo, é urso, ele tem ali todos aqueles poderes malignos que os impérios mundiais do passado utilizaram para dominar todo o mundo. Vocês viram que as 7 cabeças, na verdade, são 7 grandes potências que hoje já existem, né? Que são 7 poderes mundiais que se destacam. Hoje nós temos o G7, né? Basta você ir procurar sobre isso, eu até mencionei no vídeo anterior. Os chifres, como nós vimos, da besta, né, simbolizam o poder mundial como um todo, através de organizações internacionais, né, que concentram e na verdade, são a personificação dos reinos deste mundo. O que ocorreu no passado, queridos, é importante você entender isso. O anticristo, ele vai instaurar o quê? Um poder mundial. Ele virá para instaurar um império mundial. E ele vai usar as armas usadas pelos 4 impérios que tiveram domínio mundial. Quais foram? A Babilônia, né? Os Medo-Persas, a Grécia, Roma. Então ele é um retalho de tudo aquilo que é o poder de dominação destes 4 impérios que ficaram lá no passado e conseguiram governar sobre o mundo inteiro, em diferentes épocas. Então, é importante você entender isso. Desde a época do Império Romano, quando o Império Romano caiu, desde a queda dele, nunca mais houve um império mundial. Nunca mais houve um governo mundial. Napoleão tentou criar um, mas fracassou. Kaiser tentou igualmente, mas também falhou. Hitler tentou, mas também fracassou. Ou seja, né, se você ler Daniel 2, Daniel 7, né, você vai entender muito bem o que simboliza isso. Então agora o anticristo vem, ele consegue, na pessoa sendo usado como um instrumento de Satanás mesmo, para instaurar esse governo mundial. Depois há novidades depois disso. Depois de 7 anos, haverá grande novidade. Daqui a pouco nós chegamos. Então, durante 3 anos e meio, ele tem esse poder e ele vai blasfemar do Senhor Deus por 42 anos, 42 meses, 3 anos e meio. Abriu a sua boca em blasfêmias, o anticristo, contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Queridos, lembra que o anjo disse assim, lá no capítulo 12, no versículo 12: Alegre-se, ó céus, e vocês que estão habitando aí. Lembra?
Ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. Lembra disso? Por quê? Porque no período que o anticristo realmente governar e dominar sobre a terra, a igreja, aquela, lembra lá, no começo de Apocalipse, tem 7 igrejas. Dessas 7 igrejas, só 2 estavam assim alinhadas, prontas. 2 estavam totalmente reprováveis e foram condenadas. E 3 estavam ali, ainda dava tempo de se arrependerem. Então, aqueles que estiverem alinhados antes desse domínio pleno de Satanás na terra serão arrebatados. É o grande rapto que a Bíblia diz, o arrebatamento. Por isso que o anjo do Senhor ali diz: ai dos que habitam na terra. Por quê? Porque o anticristo ia mostrar sua face, ia governar, ia enganar a muitos e ia agir, como nós já vimos anteriormente, com o poder e o rigor daqueles impérios antigos, que envolve crueldade, envolve todo tipo de barbaridades e sedução também, como todos os impérios que tiveram domínio sobre todas as nações. Só que, ao mesmo tempo, o anjo diz: alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Então, o povo que foi arrebatado deve fazer festa, porque na verdade estarão nas bodas do Cordeiro lá em cima. Então, durante esses 7 anos aqui na Terra, né, que estará esse governo sendo implantado de âmbito mundial, os servos do Senhor que estiverem alinhados, prontos, terão sido arrebatados e vão se alegrar nos céus. Por isso que o versículo 12 do capítulo 12 diz: alegrai-vos, ó céus, e vocês que nele habitam, porque o povo arrebatado, os crentes que estiverem prontos, ok? Eles terão subido. E os demais crentes e cristãos terão ficado, né? Os que estavam vacilantes, os que não estavam firmes, os que estavam desviados, os que estavam apostatados, os que estavam mornos, né? Os que estavam comprometidos, vocês viram lá que nós vimos no livro de Daniel, serão purificados, embranquecidos aqui na terra pela provação. E por isso você vê que no capítulo 13, no versículo 6, diz que o anticristo abre a boca em blasfêmias contra Deus, contra o tabernáculo e contra os que habitam nos céus. E então ele ofende ali, né, todos os que subiram, os anjos, e ali o anticristo fica blasfemando de tudo e ofendendo a Deus e dizendo que Deus na verdade não tem o poder que tem, que Deus isso e aquilo. Imagina as coisas absurdas. O modo que ele blasfemará de Deus também é através das leis da iniquidade que serão criadas na terra. Leis que legalizam a iniquidade, leis que legalizam tudo aquilo que é contrário à natureza divina, que é contrário à ética e à moral. E diz o versículo 7: foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Então, todos os que estiverem na terra e terão ficado ainda na terra e estarão na terra, que creem no Senhor Deus, que creem no poder de Jesus, no sangue de Jesus, mas não subiram, o que vai acontecer? É permitido que o anticristo faça guerra a eles, cumprindo-se lá a palavra de Daniel, lembra? E os escolhidos e muitos cairão e serão purificados, embranquecidos para a purificação. É Daniel, capítulo 11, versículo 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados, embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então, muitos cristãos, na verdade, né, passarão no fogo mesmo, na fornalha, né, porque não estavam prontos quando Jesus veio, deu ordem aos seus anjos para arrebatar a igreja. Esses então
pelas provações aqui na terra serão purificados pelo fogo da provação, pelo fogo da perseguição, e diz que ele fará guerra, o anticristo fará guerra aos santos. O que é aos santos? É os santificados, é aqueles que acreditam no poder do sangue de Jesus, aqueles que acreditam e se apropriam da morte de Cristo na cruz. E o anticristo vai vencer. Então, nesse momento, queridos, muitos cristãos, muitos da fé serão mortos pelas mãos realmente do anticristo. Lembre-se que o anticristo é uma caixa de retalhos, né? Ele usa as técnicas da Pérsia, ele usa as técnicas da Babilônia, ele usa a crueldade dos medo-persas, então ele usa também aquilo que é a sedução da Babilônia, ele usa aquilo que é, né, o intelectualismo, a frieza da Grécia, entende? Então veja o vídeo anterior para você entender as armas dele. E diz o versículo 7 que ele fará guerra aos que creem no Senhor e vai vencer a essas pessoas. E é dada ao anticristo poder sobre toda tribo, língua e nação. Então, o anticristo terá poder, é um governo mundial, poder sobre toda tribo, sobre toda língua, sobre toda nação, entende? É um império mundial, é um governo mundial que ele conseguirá. O que Hitler não conseguiu, ele conseguirá através daquilo que é ser realmente essa ferramenta de Satanás. E Deus permitiu isso, né? Como nós vimos, por 7 anos ele trabalhará por isso, e 3 anos e meio ele terá essa plena autonomia para governar e perseguir realmente os servos de Deus. Então, no próprio livro de Daniel, capítulo 11, diz, né, que aos violadores da aliança, quem quebrar aliança com Deus, o que diz versículo 32? Ele com lisonjas, que é a sedução da Babilônia, né? Ele vai perverter essas pessoas e conseguir realmente induzi-las para o lado de Satanás. Mas aqueles que acreditarem em Deus se tornarão mais fortes ainda, porque sabem que ele é o anticristo e que ele tem só 7 anos de poder. Né? Então, os servos de Deus se tornarão mais fortes mesmo na fé. Os sábios entre o povo ensinarão, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Capítulo 11, versículo 33. Perceba que disse que é dado ao anticristo poder para perseguir os servos de Deus, para vencer o servo de Deus, fazer guerra aos servos de Deus na terra. E então Daniel também teve essa mesma visão bem antes. Entenda, porque para você compreender o Apocalipse, você vai ver outro profeta lá atrás que Deus também já havia mostrado a realidade desse momento, confirmando a veracidade porque vai acontecer. Então, João está vendo que é permitido ao anticristo fazer guerra, perseguir e vencer. E Daniel, ele testifica isso, que os sábios, os entendedores da Bíblia, ensinarão, né? Você que entende isso, alguém que ouviu, né, uma ministração e sabe da verdade, vai ensinar. Gente, esse é o anticristo, não aceitem a marca da besta, o poder dele é de 7 anos, vai findar, Jesus vai voltar, Jesus vai reinar nesse mundo. Os entendidos, eles ensinarão e vão se fortalecer, porque eles estão vendo diante dos olhos dele Satanás agindo. Mas, o que disse? 11:33 de Daniel, todavia cairão pela espada, quer dizer, por armas, né? Por guerra, porque ele fará guerra aos cristãos, como João disse em Apocalipse, pelo fogo, né? Então, assim como lá no Império Romano, lembra que o anticristo usará as armas que os impérios lá atrás usaram. Lembra lá no Império Romano que eles ateavam fogo na pessoa? Pois é. Então, todavia os cristãos, os servos do Senhor, os sábios, os entendidos cairão. O anticristo fará guerra e vencerá. Os cristãos
E aqui está explicando. Esses cristãos cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, porque serão presos, pelo roubo, assim como lá no catolicismo romano, lá atrás, no tempo da Inquisição, todo aquele que se voltasse contra aquilo que era, né, a doutrina romana, todos os bens dessa pessoa também eram saqueados por aqueles que denunciassem o herético, né? Aquele que ousasse contrariar o ensino romano, né? Lembra que o Império Romano também faz parte das características do anticristo. Lembre-se que nós vimos no capítulo anterior, queridos, que os pés é o último império do mundo, é esse império do anticristo, que é ferro e barro, quer dizer, é o poder bélico, político e barro de lodo, que simboliza realmente a sujeira, toda a corrupção desse mundo, junto com a religiosidade. E diz que os servos do Senhor cairão pelo roubo, pelo fogo, pelo cativeiro por algum tempo. Que tempo? 3 anos e meio de perseguição na terra. Diz então o versículo 8 de Apocalipse 13. E, triste esse versículo, e adoraram-no. Todos os que habitam sobre a terra adoraram a besta, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, milhares e milhares de pessoas adorarão ao representante da besta, que é o anticristo, aquele que traz em si o domínio, a força de Satanás, como nós vimos no capítulo anterior. E as pessoas adorarão, exceto aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Quem são esses? Os que entregaram a sua vida a Deus. Cairão pela espada, serão mortos, morrerão queimados pelo fogo, serão presos os cristãos, roubarão os seus bens durante esses 3 anos e meio? Sim. Porém, estes que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, eles não adorarão a besta, e é o que diz o versículo 8, mas todos os que habitam na terra adoraram a besta, e vocês viram lá no versículo 4, e adoraram o dragão, que é o próprio Satanás, na verdade. Mas aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, estes não adoraram. Todos do mundo adoraram a besta, que é o anticristo, exceto aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, exceto aqueles que têm fé, exceto aqueles que creem em Deus, exceto aqueles que preferiram morrer a se curvarem ao anticristo, preferiram perder a própria vida, porque vocês viram, eu repito, no versículo 7, ele fará guerra aos servos do Senhor e irá vencê-los. Então não pense que, não, né? Ele vai fazer guerra, mas nós seremos livrados. Não. Muitos cairão pela espada, né? Por armas, pelo fogo, muitos cairão sendo presos ou perdendo todos os bens. E diz então Jesus no versículo 9, se alguém tem ouvidos, ouça. Por que, queridos, é importantíssimo nós meditarmos sobre Apocalipse, para nós entendermos. Hoje é o reino de Deus que está na terra. Os religiosos podem pregar o que for. Toda essa interpretação bíblica, queridos, não é baseada em doutrina de igreja, em placa denominacional, é baseada na Bíblia pela Bíblia. Hoje o reino de Deus está na terra. Podem pregar que o diabo tem todo o poder, que isso, que aquilo. Hoje o diabo está limitado na sua atuação. Ele não pode fazer nada que Deus não permita que ele faça. Hoje, mas no período
realmente da grande tribulação, o reino será entregue literalmente nas mãos de Satanás. Então serão 7 anos de grande tribulação, principalmente 3 anos e meio, que haverá sim, aí sim, né? Esses que gostam de pregar, né, a força de Satanás, aí sim, na grande tribulação, o reino estará nas mãos de Satanás, e aí você vai ver o que é que Satanás faz sem limite algum, porque o Espírito Santo terá sido levado. Todo cristão realmente puro de alma e coração terá sido levado, né? Então aqui será um lugar de terrível tribulação, como nunca se viu na terra. Versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, os cristãos vão morrer, vão ser mortos por armas de guerra, Os cristãos, como diz aqui, né, serão presos, vão ser presos. Porém, queridos, é o que aqui Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça. É importantíssimo. Por que Jesus falou? Para nós, bem-aventurado quem meditar neste livro do Apocalipse. Bem-aventurado quem estudar, quem ler esse livro de Apocalipse. Por quê? Porque, na verdade, você se torna alguém totalmente liberto desse mundo, porque você sabe o fim desse mundo e quanto ele é passageiro e as coisas quanto são perecíveis. Mas olha aqui o que disse o versículo 9 e o versículo 10. O cristão vai ser preso? Vai. O cristão vai ser morto? Vai. Mas eis a paciência e a fé dos que creem em Deus, porque aquele que matar, ele vai morrer. Aquele que prendeu será aprisionado para sempre. Então, assim como na época da Inquisição, muitos, para agradar o Estado, eles denunciavam os cristãos, aqueles intitulando-os hereges, né? Porque contrariavam algum ensino da Igreja Católica. Assim como no passado muitas pessoas, e o próprio Jesus disse, né? Irmão entregará irmãos entregarão irmãos para serem presos, familiares, amigos entregarão, né, parentes, amigos que são cristãos, eles farão isso. Mas a paciência do cristão qual que é? Como diz aqui o versículo, e a fé do cristão é, aqueles que fizerem o mal contra os servos do Senhor, que porque querem manter sua fé, eles terão a sua paga devida por aquilo que é a justiça de Deus, porque quem entregar à prisão será aprisionado, e quem matar também será morto. Não só neste mundo, porque depois dos 7 anos Jesus vem, leia lá Daniel 2, que acaba o império, né, daquela estátua, vem uma pedra do alto, Jesus é a pedra angular, e ele governará sobre o mundo inteiro. Então, além disso, a pessoa será morta naquilo que é a condenação e a prisão perpétua, na verdade, que é o inferno. E essa é a paciência dos santos. Então, por que eu vou esperar? Porque a justiça de Deus virá. Né? Por que no período da grande tribulação os cristãos vão esperar, vão estar presos, mas vão esperar? Porque eles sabem, 3 anos e meio vai acabar. E Deus, o Senhor Jesus, fará justiça. O Senhor Jesus vai prender toda... Hoje em dia, não é? O mal acontece, eles se zombam, eles se orgulham dos roubos, das corrupções que praticam, porque se julgam, né, que passam acima da lei, se julgam intocáveis. Pois é, o Senhor virá e ele fará justiça. Essa é a paciência e essa é a fé dos santos. Nós sabemos que o Senhor Jesus virá e ele é poderoso para trazer a salvação. Versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhante ao de um cordeiro, e falava como o dragão. Então agora, queridos,
João vê outra besta. Por que besta? Porque é um monstro mesmo. Embora humanamente tenha aparência normal, mas é uma deformidade realmente a pessoa por demônios, por possessões malignas que há na sua alma. Então perceba que o ser humano não é, né, isso aqui, ó. O ser humano mesmo é o que tem dentro de si. E isso a humanidade precisa entender, porque muitas pessoas se preocupam tanto com a aparência e não se preocupam com o seu interior. E João vê agora uma segunda besta. Essa segunda besta que é semelhante agora a um cordeiro. Lembra que a primeira besta, que é o anticristo, é semelhante a um leopardo, mas agora essa é semelhante a um cordeiro, mas fala como um dragão. Em Apocalipse 16, lá no versículo 13, mostra que essa besta, cordeiro, ela na verdade é o falso profeta. Então, ele vem com aparência de cordeiro. Por quê? Porque na verdade, essa besta cordeiro é um poder religioso. Então ele vem como um cordeiro, como? Humilde, né? Manso, né? Né? Eu sou alguém preparado por Deus, eu sou realmente alguém de Deus. Então agora vem essa besta cordeiro, alguém com aparência de bem, de bondade, né? O que é um cordeiro, né? É ali humilde, é manso. Porém, o que diz? Fala como o dragão. Mas a essência dele, porque a boca fala do que o coração está cheio, mas a palavra dele são palavras, na verdade, de Satanás. Então ele fala como o dragão. Não é que ele fala como um dragão, não. Ele realmente fala como Satanás fala. Ele fala como Satanás quer que ele diga. Então, essa besta cordeiro prefigura o falso profeta, que na verdade, o que é? É um poder religioso falsificado. E o dragão opera por meio dos dois. Perceba, a besta leopardo, que é o anticristo, simboliza o quê? Ele é intelectual. O leopardo, lá em Daniel 4, era a Grécia, o Império Grego. Então, o que acontecia? É o intelectualismo, é o domínio da mente, é a ciência, né? É a apostasia, é a frieza. Então, perceba, né? A besta leopardo, que nós vimos no começo do capítulo 13, né? Simboliza o quê? Intelecto. O anticristo é alguém, é em nome da ciência, é em nome da evolução, é em nome do bem, né? É tudo na base da intelectualidade, que ele, na verdade, vai mostrar as outras facetas, porque ele tem pé de urso, né? Que é o Império Medo-Persa, que é ferocidade, agressão, dominação. Ele tem boca de leão, né? Que é a Babilônia, que era o leão, né? Daniel 4, né? Que é domínio da carne, sedução, imoralidades. Então, perceba que é um retalho realmente o anticristo. E diz então que sobe agora, aparece o anticristo. Parece mansinho, mas fala como como o dragão. Ele tem na sua boca a palavra de Satanás. E ele tem todo o poder da primeira besta. Todo o poder que Satanás deu para o anticristo, ele dá também para esse falso profeta. Na presença do anticristo, ele faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então agora vem esse falso profeta e ele faz sinais na presença do anticristo em nome, né, daquele que é o Deus do anticristo, que é o próprio Satanás, mas ele não dirá Satanás. E ali ele consegue fazer com que as pessoas adorem a esse representante de Satanás, que é o anticristo. Então perceba, tem o Satanás, que é o dragão, tem o anticristo, que vamos dizer assim, é o filho do dragão, vamos dizer assim, ok? Como Jesus é o filho de Deus, representante de Deus na terra, então o anticristo é o representante de Satanás e o falso profeta,
que vai apontar para o anticristo, para que todo mundo adore o anticristo, e ele vai conseguir fazer com que as pessoas, baseado no poder, nos sinais que ele vai mostrar, sinais de engano, ele conseguirá que as pessoas adorem ao anticristo. Amanhã nós continuamos e eu vou mostrar esse versículo que diz que os sinais serão sinais de engano, sinais de mentira, para seduzir as nações, e infelizmente muitos acreditarão. Até amanhã.